Você já parou para pensar como o medo de ser visto, ou pelo menos ser visto tentando, tem impactado a sua vida financeira? Se você nunca pensou sobre isso, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo. Eu me chamo Jade Diniz e sejam muito bem-vindos ao canal da Economia. Bom, gente, eu decidi falar sobre esse assunto porque eu tenho visto alguns vídeos, né, aí circulando na internet, no YouTube, sobre essa questão do medo de ser visto e de ser visto tentando, né? E aí algumas pessoas trazem essa questão de, não é só o medo de ser visto, mas de ser visto tentando qualquer coisa. Eu concordo muito com essa frase, inclusive porque isso é uma coisa que atravessa muito a minha vida, tem atravessado, inclusive para eu estar aqui hoje conversando com vocês no YouTube, foi uma quebra de fronteira muito grande que eu tive que fazer dentro de mim, e aí eu comecei a entender que realmente era esse medo que eu tinha de ser visto, de tentando uma coisa diferente. Diferente talvez para os pares, né? Para os familiares, para as pessoas que estudaram, trabalharam comigo. Tem muita gente que infelizmente ainda tem muito preconceito sobre como as pessoas vão trabalhar ou como colocar o seu conhecimento, né? Então isso tem atravessado muito a minha vida. E fez muito sentido para mim trazer um pouco sobre isso, principalmente quando eu parei para refletir o como isso também atrapalha a nossa vida financeira, né? Nos vídeos anteriores aí eu trouxe um pouquinho da questão estrutural, política, né, econômica, e aí agora trazendo um pouco mais para o campo individual, né, mais próximo da realidade da vida da gente, acho que é importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque realmente isso impacta as nossas finanças. E aí eu vou tentar dividir aqui em alguns pedaços que eu penso sobre isso, né, e aí começando que muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque tem medo, né, medo de muitas coisas. Inclusive o Bauman, que tem muitos estudos sobre as questões das liquidez da vida, né, do amor líquido, ele também traz um estudo bastante complexo sobre o medo líquido, né, o quanto amarras e estruturas que nos cercam tendem a nos levar a ficar com mais medo ao longo da vida, né, então, dependendo do território onde a gente nasceu, com quais pessoas a gente convive, o que a gente vê na mídia. Então, tudo isso acaba levando a gente a um medo derivativo, que ele chama, né? Que não é, na verdade, um medo primário que a gente sente por sermos seres puramente para a sobrevivência, né? Então, esse medo que a gente tem de instinto é o nosso medo primário. O medo secundário ou o medo derivativo, ele vem por uma série de coisas sociais, né, políticas, estruturais que nos afetam. E eu acho que esse medo de ser visto fazendo qualquer coisa ou tentando qualquer coisa, ele é muito mais um medo derivativo, né, um medo secundário do que um medo natural. Até porque esse medo natural ele vem junto com o instinto que a gente tem lá da nossa existência enquanto ser humano há muito tempo atrás. E esse medo derivativo ele é uma coisa mais recente, junto com os avanços tecnológicos, né, tudo que acontece socialmente aí na estrutura que a gente vive. Então eu sinto que essas questões que a gente vê de desenvolvimento através da internet, né, seja do YouTube, das redes sociais, tem um grande peso a favor da nossa vida, seja a nossa vida financeira, né, se a gente fizer com uma certa constância, tiver uma certa organização, com o tempo a gente tem de ir para algum lugar, né? Não sei exatamente para que lugar, mas eu acredito que talvez para um lugar de desenvolvimento, talvez de mais prosperidade. E esse medo, muitas vezes, ele vem acompanhado também de, primeiro, acho que um auto-julgamento, né? Que a gente tem com a gente mesmo. Será que a gente está fazendo certo? Será que eu falei alguma coisa errada? O que as pessoas vão pensar, né? A gente tem muito esse lugar de ficar onde as pessoas acreditam que a gente possa estar, né? Então, às vezes, uma baixa autoestima, né? Falta de confiança. Então, acaba nos colocando nesse lugar de ter esse medo, né? De julgamento, principalmente nosso, e depois o julgamento alheio, né? Então, o quanto isso impacta as nossas finanças, né? Porque a gente às vezes deixa de fazer algumas coisas porque acredita que vai ser julgado, né? Vai ficar longe dos pares. E de certa forma isso nos afasta também de a gente conquistar melhores posições na nossa vida, né? Claro que não vai dar para excluir as questões políticas aqui, né? As questões econômicas que nos cercam, mas quando a gente traz isso para o âmbito pessoal também de como a gente se desenvolve, né? O que a gente busca fazer para nos desenvolver, isso afeta também as nossas posições, nossas escolhas e, consequentemente, a nossa vida financeira, né? Então, eu acho que a gente deixa
fazer uma renda extra ou conseguir um dinheiro a mais ou fazer um trabalho que você não fazia antes porque não se identificava, ou porque não via habilidades, ou porque sentia vergonha. Então tudo isso vai colocando a gente para continuar seguindo uma cartilha, primeiro do talvez social, estrutural, e uma segunda do que as pessoas acham que a gente tem que fazer, né, o que a gente deveria construir, assim. E eu sinto muito isso na minha pele, né, por eu ter estudado, ter feito faculdade, ter feito mestrado, ter feito outros estudos, então eu acho que existe uma grande egrégora coletiva das pessoas que estão ao meu redor e esperam que eu faça determinada coisa, né, e aí se eu saio um pouquinho fora do escopo, aí já vem as críticas, os julgamentos, então isso é uma batalha diária para mim, e eu penso que o quanto isso já afetou a minha vida financeira também, né? O quanto eu deixei de conseguir gerar mais dinheiro, gerar mais oportunidades, porque eu tinha medo de me deslocar daquele lugar, daquela caixinha que eu acabei me deixando colocar por conta da opinião alheia, assim, né? Então eu acabei perdendo oportunidades, oportunidade de fazer mais dinheiro por conta desse medo de ser vista, né? Também de ser vista tentando, né? Uma coisa diferente. Enfim, eu passei algumas fases durante a minha vida, eu acho que isso é normal na vida de todo mundo, né? Fases que a gente está mais tranquilo, tem mais oportunidades, outras fases a vida vem e passa umas rasteiras na gente, a gente tem que se recuperar, tem que encerrar algumas relações, tem que fazer outras escolhas que nem sempre é confortável. Então eu sinto que essa mudança de ciclo, ela também acaba fazendo com que a gente fique um pouco desestruturado, e aí a gente tem que buscar outras formas de fazer dinheiro, né, de conquistar oportunidades, conseguir trabalho. E aí, no meio disso tudo, aquela pressão social, né, principalmente de que tem quem está do lado, né, e aí tem muita gente que desestimula, né, com frases aí horríveis, ou porque tem inveja, ou porque não tem coragem de fazer aquilo que você está fazendo, o que você está se propondo a fazer. Então, eu acho que um alerta aqui é da gente tomar cuidado, né? Como disse, eu estava conversando sobre isso com uma amiga outro dia, e ela até falou para mim assim: ah, Jade, a gente tem que parar de ser boca de sacola. Eu achei muito engraçado essa expressão, e realmente é uma coisa, né, que roda muito por aí. E eu concordo com ela, porque eu sou uma pessoa que confia muito no outro, e então acabei falando coisas da minha vida, né, sobre a minha vida para pessoas que eu não deveria. E não que eu acho que determinadas invejas vão colar, mas, enfim, né, eu acho que a gente tem que se proteger, né, e vigiar também quem está ao nosso redor, principalmente quando a gente está buscando formas de melhorar a nossa vida, né. Se a gente, enquanto social, está com dificuldade de se estruturar, fazer movimentos coletivos para que a gente consiga avançar coletivamente, a gente não pode parar no individual, porque tem essa parte também que é muito importante, né. E a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente divide as coisas, porque infelizmente tem gente que não quer ver a gente prosperando, não quer ver a gente tentando nada, né? E aí toda essa situação traz a gente de volta para esse medo de tentar alguma coisa ou de ser visto tentando, né? Então eu acho que isso atrapalha grandemente as nossas finanças. E quando a gente traz isso para um escopo ainda mais, né, do mundo financeiro, eu percebo isso principalmente em falas, né, tanto dos meus alunos, alunas e clientes também, quando a pessoa está buscando melhorar a sua vida financeira no sentido de organização, né? Então, ó, eu tenho alguns entendimentos, mas estou meio perdido, não sei exatamente o que eu tenho que fazer, e aí eu, não sei, vou buscar ajuda, um aconselhamento, comprar um curso, estudar no YouTube, enfim, eu acho que tem várias formas da gente aprender a cuidar do nosso dinheiro hoje em dia, né? E às vezes a gente acaba comentando isso com alguém, e dependendo da situação, da posição que aquela pessoa está, ela vai criticar você também, do tipo, ah, para que que você vai fazer isso? Não funciona. Ah, o curso do fulano é só uma mentira. Ah, eu comprei e não resolveu nada na minha vida. Então, assim, são várias coisinhas que a gente vai escutando, né? Ou a gente vendo também de pessoas que trazem conteúdos aí na internet, também desestimulando que a gente vá buscar uma certa organização financeira na nossa vida. E aí o medo de tentar fazer uma coisa diferente do que você já vinha feito, porque às vezes você viu que não está funcionando, e aí você vai falar, não, então eu vou buscar uma coisa diferente. E aí esse medo, né, de buscar essa coisa diferente e falhar, ou de como você vai ser visto, isso também interfere como você pode melhorar as suas finanças, porque às vezes não é nem só sobre fazer mais dinheiro, mas também como a gente faz para reorganizar aquilo que a gente já tem, né, ou organizando o que eu já tenho, o quanto mais eu preciso fazer para pegar mais aquele dinheiro, conquistar mais aquele dinheiro para fazer tal coisa, né. Então, acho que a organização e o planejamento financeiro, ele é muito importante. E às vezes, o jeito que as pessoas olham para isso e acabam trazendo falas, né, acaba nos influenciando, né.
eu vejo isso muito também com o mundo dos investimentos, né, que é um passo a mais quando a gente fala de organização financeira, que é uma coisa que está posta hoje em dia, é muito mais fácil investir do que já foi um dia, mas ainda existe muito preconceito de outras gerações, né, principalmente gerações que tiveram seus dinheiros, vamos dizer assim, sequestrados durante a época do Collor. Então, eu tenho muito medo de deixar meu dinheiro lá na poupança porque vão roubar, né? Às vezes a pessoa nem fala isso, mas é o sentimento que ela traz e outras falas que ela tem leva a gente para essa posição. Então, para que você vai investir, né? Para que você vai colocar o seu dinheiro para crescer em lugares que você não conhece, que você não confia? Existe também uma grande desconfiança, né, do sistema bancário, e eu acho que tem que ter mesmo, porque é um sistema bem punitivo, né, e bem lucrativo também. Então eles têm jogadas diferentes, inclusive jogadas de marketing para nos apanhar, apanhar o nosso dinheiro, né? Então, muitas pessoas com esses medos do passado acabam influenciando nas próximas gerações, né? E a gente fica com medo de investir ou de pelo menos tentar, né? Começar a tentar. Então, se eu tenho segurança, vou começar pela poupança. Bom, que não rende muito hoje em dia, né? Está bem defasado em relação aí à inflação, né, e outros indicadores econômicos, mas se você não sente segurança suficiente para investir em produtos financeiros mais robustos, então que você comece a fazer isso através da poupança. Ou numa caixinha digital, hoje tem outras formas da gente guardar dinheiro, né? Então, às vezes, quando a gente quer entrar no mundo dos investimentos, eu, por exemplo, né, já ouvi muitas coisas, e olha que eu sou da área, né, sou economista, trabalho com finanças, e ainda assim eu ouço muitas pessoas falando e até tentando me desestimular a fazer esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa, ela não tem coragem de fazer isso por conta de vários medos que ela tem, e ela acaba influenciando as nossas decisões e acaba impactando a forma também como a gente encara esse medo de fazer coisas diferentes, né? Então, mais uma vez, como o nosso medo de ser visto tentando alguma coisa impacta a nossa vida financeira, né? E assim, gente, eu acho que é, é um assunto muito profundo aqui, né? Isso aqui de ser visto tentando tem muitas questões emocionais, relacionais, sociais, né? Tipo, a lista é grande de palavras aqui que acabam influenciando essa questão. E eu acho que muito de uma questão relacional, que eu acho que tem a ver com o que eu já falei anteriormente, né? Mas o quanto as pessoas que estão ao nosso redor às vezes se incomodam da gente estar dando um passo além, né? Seja para buscar um outro trabalho, para fazer uma renda extra, para investir, para cuidar das finanças, né? Seja de uma forma mais enxuta, mais minimalista, ou de uma forma mais complexa, né? Tem todo tipo de ensinamento sobre isso. Apesar de eu indicar da gente fazer de uma forma mais minimalista possível, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque ela está bem inutilizada nos tempos de hoje, né? Mas o quanto menos coisas você tiver para poder gerenciar suas finanças, não digo no sentido de dinheiro, mas de ferramentas ou de visões, de método, mais fácil fica, né? Mas voltando às questões relacionais, né? Então muita gente acaba se incomodando de quando a gente vai tentar dar um passo além aí na nossa vida, né? E aí é muito louco mesmo, né? Como as pessoas vão se comportar, assim. Eu até vi uma frase outro dia que mexeu muito comigo, né? Quando a gente começa a impor limites, as pessoas que te amam, elas não vão se afastar, vai se afastar as pessoas que te usam. E aí é muito louco que a gente, quando começa a perceber essas mudanças que a gente faz, principalmente essas mudanças financeiras, né? Elas acabam escancarando os desequilíbrios nas nossas relações, né? Então a gente às vezes evita de conversar sobre dinheiro, ou evita de conversar sobre outros planos, né? Porque elas vão escancarar mesmo esses desequilíbrios que a gente tem nas nossas relações, porque infelizmente nem toda a nossa relação é linear, nem toda a nossa relação é saudável, né? Então, na verdade, é muito mais ao contrário, né? Então, por ter muita pessoa mais perdida no sentido financeiro, né? Por falta de educação financeira, ou de acesso, de oportunidade, né? As desigualdades que nos atravessam acabam influenciando nisso. E aí essas relações, elas vão nos colocando num lugar, numa caixinha, num lugar pequeno, assim, né? Eu já estive muito nesse lugar, né? Muito pelo desejo de pertencer também, né? Ou o medo de não pertencer a determinado grupo, aos meus familiares. E que eu já estou nesse lugar há um tempo, né? Eu já ouvi coisas até do tipo, já é diferente, né? Vai buscar umas coisas diferentes, esquisitas, sei lá. E eu não fico ouvindo muita coisa também, às vezes se eu ouço alguma coisa eu saio de perto, porque também o que as pessoas falam não me interessa muito, a não ser que for uma coisa propositiva e também construtiva para minha vida, né? E para as pessoas que estão ao redor.
Então, essa é uma outra questão que a gente tem que pensar também, né, da gente se afastar de determinadas pessoas, colocar limites, né, algumas falas se a gente ouvir se afastar, porque são coisas que estão ali só para alimentar o ego, né, ou da pessoa ou o nosso, e eu acho que não é esse o objetivo da vida, assim, né? Eu acho que o ego é importante, mas ele não é tudo, né? E a gente saber controlar isso também é importante para que a gente se desenvolva, né? E isso não impacte ainda mais a nossa vida cotidiana, mas também a nossa vida financeira, né? Então, qual é o preço que a gente paga por estar vivendo uma vida que nenhum dos nossos ancestrais ou dos nossos familiares viveu? O preço é alto, gente, não é preço barato, não, principalmente se você não tiver maturidade, né, um conhecimento sobre si mesmo, uma maturidade emocional, relacional, você acaba se ferindo e acaba deixando de fazer suas coisas para voltar para esse lugar onde você se sente pertencente, né? Então, às vezes, é uma relação um pouco doentia também que a gente tem desse pertencer, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso também, porque isso impacta muito a nossa vida, né? A gente acaba perdendo oportunidades, eu digo por experiência própria. Então, se eu posso trazer alguma dica aqui para vocês, continuem, continuem desenvolvendo coragem para fazer coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver, né? Ou seja, das pessoas que estão próximas, dos seus familiares, das pessoas com quem você estudou, trabalhou. Desenvolva essa coragem mesmo de continuar indo em frente, né? Desenvolva a coragem de cuidar das suas finanças ou de pelo menos tentar, seja para organizar, se planejar, buscar ajuda, aconselhamento, investir, por que não, né? Não vou falar que investir é para todo mundo, que não no sentido de capacidade, mas no sentido de outros obstáculos estruturais sociais que nos impedem, às vezes, de ter um dinheiro sobrando para poder investir. Mas quando isso for possível na sua realidade, ou até mesmo se não for possível, você desenvolver caminhos, mecanismos para que tenha um dinheiro sobrando para que você comece a investir, né? Então, eu acho que tomar cuidado com quem a gente partilha essas coisas, mas também não se deixar dominar por esse medo, né? É, e e realmente desenvolver coragem, gente, para ser diferente, para mesmo que você opa, mesmo que você for visto tentando, né? Qual é o problema, né? Então eu acho que talvez muita gente que possa estar me assistindo aqui gostaria de vir para o YouTube, né? Ou já está com um canal no YouTube, mas tem muito medo. Eu também tenho medo. Vou falar para vocês que isso não me atravessa, atravessa muito, né? Tenho muito medo de ser vista aqui até então, mas eu estou fazendo do jeito que eu consigo, né? Eu acho que tem muita coisa também que vai a gente não tem conhecimento suficiente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Calma, gente, respira, né? Eu acho que todas as respostas, elas não vêm de uma vez só, né? A gente vai descobrindo os caminhos também. Então, eu acho que a gente tem que fazer mesmo quando a gente tem medo. Não todas as coisas, né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que usar o nosso instinto também para tomar cuidado, mas no geral eu acho que a gente precisa desenvolver essas habilidades pelo menos possíveis, né? E essa coragem para fazer coisas, mesmo com medo de ser visto ou de ser visto tentando, porque isso abre portas, né? Isso melhora a nossa vida no geral e inclusive a nossa vida financeira, né? Que é, infelizmente ou felizmente é algo que atravessa a vida de todos nós a cada nascer do sol, né? Então, eu acho que é um vídeo também de estímulo aqui para pessoas que se sintonizarem com esse tipo de assunto. As pessoas que tenham inveja ou que elas não saibam lidar com seus próprios sentimentos e emoções sobre o outro, elas também desenvolvam essas habilidades um pouco mais longe, para não nos afetar, né? Para que a gente continue o nosso caminho em frente, que a gente vá fazer as coisas que a gente precisa fazer, porque a gente também não pode depender que todas as melhoras na nossa vida dependam só do sistema econômico, político, né? Porque a gente já sabe que não vai acontecer, gente, de todos os lados, né? A gente vai fazer ou precisa fazer movimentos coletivos para encontrar melhores formas de a gente melhorar de vida, mas tem esse lado individual, né? Das nossas decisões, nas nossas escolhas, do nosso posicionamento diante da vida e do que está dado, né? Do que está posto. O mundo é assim praticamente desde que o mundo é mundo, pelo menos desde o início do capitalismo, né? Que é esse sistema econômico um pouco mais recente na linha da história da humanidade, né? Então, muitas pessoas foram mais longe, né? Foram mesmo com medo de ser visto, tentando, né? Então, não somos o alecrim dourado que nasceu no campo. Eu adoro essa frase. Vocês vão ver eu falando sobre essa frase várias vezes. Então, eu acho que a gente tem que continuar em frente, mesmo quando o sistema não tem colaborado o suficiente. E ao mesmo tempo que a gente faz a nossa parte, a gente busca se integrar em movimentos ou em grupos, ou em lugares onde a gente
é querido, é bem visto, né? E também para colaborar com o nosso conhecimento e as nossas habilidades para que em conjunto a gente possa conquistar os direitos coletivos também para que a gente melhore de vida ainda mais, né? Então, é um vídeo para trazer a importância desse movimento coletivo, mas também desse movimento individual, que é de nossa responsabilidade. E mesmo com medo, e mesmo apesar, né, do que as pessoas vão falar, ou do que elas acreditam, que a gente abrace a nossa coragem, abrace quem somos, que a gente vista a nossa própria pele para fazermos aquilo que precisa ser feito para a gente conquistar os nossos lugares aí em outros patamares, mesmo que isso seja devagar, mesmo que seja gradativo. Eu acho que o mundo, a inteligência cósmica, eu não sei exatamente que palavra usar aqui, mas eu acho que ela responde aos nossos movimentos, né? Então, que a gente saiba decidir quais movimentos são válidos, com quem caminhar, para quem contar, né, ao longo desse caminho, mas que os resultados tendem a vir, eu acredito que tendem. Né? A gente não pode deixar que outros movimentos maiores e estruturais também atrapalhem as nossas decisões e aumentem ainda mais o nosso medo de conquistar coisas que são importantes para nós. Eu acho que eu poderia falar de muito mais coisa aqui, mas eu acho que o vídeo já trouxe mais ou menos o que eu gostaria, porque eu acho que esse vídeo também ele abre portas para eu trazer outros assuntos nos próximos conteúdos. Eu espero que esse vídeo tenha te atravessado, eu espero que o áudio esteja bom. Nos últimos vídeos ficou meio baixo, né? Então eu espero que esse tenha ficado melhor. De qualquer forma, eu agradeço a atenção até aqui e se você se sintonizou com esse conteúdo, te convido a se inscrever no canal, também deixar seu comentário sobre essa questão do medo de serviço, como você tem lidado com isso, né? Eu vou gostar de trocar com você. E se você quer ver mais conteúdos como esse ou os próximos, se inscreve aqui no canal da Economia, vai ser uma grande alegria ter você aqui comigo. E no mais, eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Obrigada pela sua atenção e até lá.